Finalmente foi assinado o acordo Mercosul-União Europeia. O que acontece agora? Você está acompanhando o Curadoria de número 18. Tudo começou em 1999, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Passou por 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma, o mandato tampão do Temer. No primeiro ano do governo Bolsonaro, 20 anos depois, nós vimos os termos serem fechados. E agora, em 17 de janeiro de 2026, no terceiro mandato de Lula, tivemos enfim a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Talvez você não soubesse que esse acordo estava em discussão há tanto tempo. Então é válida essa pequena introdução para que você tenha ideia do tamanho dessa assinatura e da relevância dela. Uma coisa é tratar tudo quando ainda está no estágio de vamos marcar de marcar. Outra coisa bem diferente é tratar da coisa quando se trata de realidade. E esse acordo, a partir de agora, é uma realidade. Essa assinatura per se não é o fim das coisas, porque ainda será preciso passar pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos locais dos países para chancelar localmente. Em todo caso, trata-se de uma vitória muito relevante para todos os envolvidos, tanto pelo acordo em si, como pelo que isso significa em relação aos tempos em que a gente vive hoje. Vamos por partes. Em primeiro lugar, vamos olhar para o que acabou de nascer oficialmente. Esse bloco de comércio entre Mercosul e União Europeia colocará em uma corrente comum de comércio quase 750 milhões de pessoas, sendo 450 milhões na União Europeia e 295 milhões no Mercosul. Do momento em que está agora até o ponto em que começaria a valer localmente, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao menos por aqui no Brasil, a expectativa é de que esse assunto seja aprovado no Congresso ainda no primeiro semestre de 2026. Quanto ao tempo em que as coisas acontecerão no Parlamento Europeu e nos outros parlamentos localmente, ainda a ver. Mas como a aprovação foi ampla, é possível imaginar que não demore muito tempo. No máximo mais 1 ou 2 anos. Fique com esse prazo esperado na cabeça, porque essa informação vai ser importante para mais adiante. O que esse acordo faz é começar gradualmente a eliminar tarifas de 92% dos itens trocados entre os países. E isso não inclui apenas bens, também envolve serviços. Em termos de valores, esses 92% significam um valor aproximado de 61 bilhões de dólares em exportações do Mercosul à comunidade europeia. E um detalhe, além dessa gradual eliminação de tarifas de 92% dos itens, outros 7,5% desses itens entrarão numa lista preferencial, ou seja, a Europa ainda vai manter tarifas, mas focará em comprar do Mercosul. Ou seja, com o avançar dessa eliminação de tarifas, praticamente tudo que o Mercosul exporta para a Europa estará ou isento de taxas ou preferencial. A gradualidade em termos de tempo é a seguinte: o Mercosul zerará tarifas de 91% de produtos europeus em até 15 anos e a União Europeia irá eliminar tarifas sobre 95% dos bens e serviços que importa do Mercosul em até 12 anos. Some esse tempo a mais ao 1 ou 2 anos que a gente pode esperar para aprovação nos parlamentos, para aprovação ampla nos parlamentos locais. Para além desses números, outros pontos importantes que valem ser ressaltados sobre esse acordo são os seguintes. 1. Alguns bens industriais terão taxa zero desde o começo. Máquinas, equipamentos, automóveis, autopeças, produtos químicos, aeronaves e equipamentos de transporte estão incluídos nisso. 2. O Mercosul passa a acessar um mercado com alto poder aquisitivo. O PIB da União Europeia atualmente é de cerca de 22 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o PIB dos Estados Unidos é pouco mais de 30 e o PIB da China é um pouquinho menos que esses 22. Então é um mercado bastante relevante que a gente passa a acessar. 3. Existem cotas para produtos agrícolas sensíveis. Carne bovina, frango, arroz, açúcar, mel e etanol são alguns desses itens. E como é que vai funcionar? Fechou a cota de exportação para a Europa? Daí em diante tem tarifa. A ideia é que essas cotas de exportação aumentem com o tempo, mas elas sempre estarão presentes.
E um detalhe, há um gatilho colocado nesse acordo sobre essas cotas que, caso essas exportações deixem os insumos muito baratos e compliquem a vida dos produtores na Europa, ou se as importações superarem muito essas cotas, mesmo com tarifação, isso significará um retorno das tarifas nas chamadas cadeias sensíveis. Guarda essa informação também. 4. Há uma vinculação de cláusulas ambientais dentro desse acordo. Descumprindo o Acordo de Paris, por exemplo, o acordo poderá ser desfeito. 5. Haverá manutenção das regras fitossanitárias, que quem já exporta hoje para a Europa sabe que são mais exigentes do que as do mercado nacional, elas simplesmente continuarão a valer. 6. Serviços financeiros e de telecomunicações terão redução de regulações mutuamente, né? Então, poderão operar serviços lá que são do Mercosul e serviços europeus poderão operar no Mercosul. 7. A respeito de compras públicas, as empresas do Mercosul poderão disputar licitações na União Europeia. Isso é bastante relevante. 8. Aspectos de propriedade intelectual relacionado a marcas, patentes e direitos autorais das duas partes serão preservados. E 9. Redução de burocracia para exportação realizada por pequenas e médias empresas. Então, sim, esse acordo vai muito além de reduzir barreiras e só. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais esse acordo demorou tanto tempo em discussão até o momento da assinatura. Em segundo lugar, o impacto para o Brasil. Somos a parte mais relevante do Mercosul, tanto em termos de população quanto em capacidade de exportação e de consumo. Esse acordo será benéfico porque trará, de um lado, uma ampliação do mercado consumidor, um mercado que inclusive tem uma renda mais elevada do que a nossa, é sempre importante lembrar esse ponto, e de outro lado, para quem souber aproveitar, traz também a oportunidade de integração de práticas produtivas e de atendimento de um mercado mais desenvolvido que o nosso. Em termos de comércio mútuo que existe hoje entre o Mercosul e a União Europeia, 80% da parte de cá, né, pelo lado do Mercosul, é feito com o Brasil. E existe um levantamento de dados por país, trazido pelo Daniel Krau, que é o usuário @DanielKrau1, que vai estar na descrição desse episódio, não se preocupe, que aponta que os países da Europa com os quais o Brasil mais negocia atualmente são Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal e Bélgica, sendo que desses, apenas a Bélgica se absteve, né? Todos os outros aprovaram o acordo, de acordo com o levantamento da página Camarote da República no X. Esse levantamento também vai estar na descrição do episódio, o link para ele. Sobre esse segundo ponto, é importante ressaltar os aspectos que servem como certa proteção setorial em pontos amplos. Os lobbies de todas as partes, que dirão algo como meu setor vai acabar, se souberem aproveitar a oportunidade dessa abertura de mercado, sairão melhor dela do que estão atualmente. E lembra daquele ponto que eu acabei de falar para você prestar atenção sobre cadeias sensíveis? Provavelmente vai ser esse o foco de atuação de lobbies nos próximos períodos, enquanto essa gradual redução de tarifas acontece. Um aspecto que vale a pena ser mencionado nesse momento é que, mesmo não estando fisicamente no momento dessa assinatura, o presidente Lula foi citado várias vezes como sendo um dos capitaneadores desse acordo pelo lado do Mercosul. E isso não é uma novidade, não vem de hoje. Numa entrevista que foi concedida ao Canal Rural no período eleitoral em 2022, o Lula comentou que tinha como um dos maiores objetivos desse seu mandato ver esse acordo aprovado. Naquela entrevista ele comenta que a ideia seria aprovar o acordo em 6 meses e tudo mais, mas a César o que é de César. De fato foi aprovado, de fato tem a impressão digital dele, da equipe dele, do governo dele, e de fato aconteceu durante o terceiro mandato dele. E sobre o terceiro ponto, o que é que isso significa, o que é que esse acordo significa para o mundo em que vivemos até agora? O mundo viveu um período de enorme integração comercial entre a queda do Muro de Berlim, no começo dos anos 90, e a pandemia, no começo dos anos 2020. Nesses basicamente 30 anos, a regra de ouro era conseguir pensar
onde você quisesse e conseguir produzir onde fosse mais eficiente, sendo tudo conectado pelas chamadas cadeias globais de valor. Nesse período ficou mais ou menos convencionado que os Estados Unidos seriam o centro de pesquisa e desenvolvimento do planeta, enquanto a China seria a fábrica desse mesmo planeta. Nos Estados Unidos, após um reclame cada vez maior da classe produtiva de que o país não produzia mais nada internamente, dependia muito do exterior e acabava exportando muitos empregos, lá no Tio Sam acabaram desembocando no primeiro mandato do Trump, né, entre 2017 e 2020, que abriu os portões de um isolacionismo com base em tentar evitar a continuidade dessa conexão global. Né? Ou, em bom português, foram ali que começaram as taxas e a guerra comercial de maneira muito mais sutil do que o que a gente vê agora. Veio a pandemia e o grande pensamento que saiu dela foi: não dá para ficar dependendo de produção de coisa essencial sendo feita lá longe, onde os olhos não alcançam e os empregos locais não são gerados. E aí, pela segunda vez, veio Trump nos Estados Unidos, dessa vez com muito mais ênfase e, como já falamos em episódio recente, soltinho no pagode. O que se passa hoje é que, localmente, o mundo todo pensa mais em produzir em casa do que se conectar com o resto do mundo. E isso piora as coisas porque, se todo mundo recomeçar a aprender a fazer em casa, haverá uma enorme curva de aprendizado que, em termos de eficiência, custará muito à economia global. Ou, em termos mais diretos, se em vez de mandar fazer onde já existe expertise há muito tempo, você encasquetar que tem que começar a produzir todas as coisas, até que você aprenda a fazer isso de maneira eficiente, todo mundo terá produtos mais caros e de pior qualidade, sobretudo seus habitantes locais. Acordos como o Mercosul, União Europeia, acontecem nesse momento justamente no meio da maior marcha de reversão de integração das cadeias globais. E isso acontecer agora é um certo respiro. O mundo provavelmente seguirá isolacionista, mas agora teremos um imenso contrafactual em termos de comércio para os próximos anos. Quando os países abandonam o que tem de melhor para tentarem uma ilusória independência do resto do mundo, uma liberation, né, se vocês quiserem lembrar aí do que os Estados Unidos estão passando agora desde abril do ano passado, o resultado é mesmo o puro e simples isolacionismo. Fica tudo mais caro, menos eficiente e pior. Algumas coisas a curto prazo e outras coisas ao longo do tempo, mas sempre fica. E não precisa nem ir muito longe e lustrar uma bola de cristal para descobrir o que é que isso traz na prática. Basta ver o que acontece com o Brexit nesse exato momento. O PIB diminuiu e fazer negócios ficou muito pior. Se você não quiser ir a fundo nas pesquisas, vale assistir ao documentário The Brexit Effect, do Financial Times, que também estará na descrição desse episódio. Um detalhe, esse documentário é de 2022. A situação está pior agora. Agora, pense no tamanho do efeito negativo que as políticas toscas e isolacionistas de Trump terão aos Estados Unidos. Aparentemente, eles que sobreviveram à Guerra Fria contra a União Soviética não aprenderam nada sobre como a União Soviética deixou de existir. E tem tudo a ver com esse isolacionismo tosco. Inclusive, só um pequeno adendo. No mesmo dia em que esse episódio está sendo gravado, Trump anunciou outra tarifação sobre a Europa, agora nessa missão de anexar a Groenlândia. Como se trata de uma coisa irrelevante que provavelmente ele irá mudar de ideia logo logo, não vale nem ver quanto de taxa e nem sobre quem foi aplicado. Mas, outro adendo, essa jogada estratégica, para você que considera isso uma estratégia, é claro, acontece um dia após o Canadá assinar acordo comercial com a China. Mas isso fica para outro episódio, porque esse já está ficando bastante extenso. Essa é a terceira vez que esse assunto vem parar aqui nos novos formatos de podcast do Terraço Econômico, e certamente ainda aparecerá mais vezes. Tenha em mente que esse acordo ainda não representa um ponto de virada no clima isolacionista que temos no mundo de hoje, mas
pelos benefícios que irá trazer para todas as partes nele envolvidas, certamente servirá de exemplo no futuro, comparando e mostrando como mais comércio é melhor do que menos comércio. Ah, e uma pergunta que não foi respondida ainda e que talvez você esteja pensando até agora. Quando será que os efeitos mais relevantes desse acordo surgirão? Fica aqui o palpite. Como ainda vão uns 2 anos para aprovar tudo em todos os lugares e ainda terá uma redução gradual de mais de 10 anos de tarifas, ainda nessa década alguns itens em específico vindos da Europa ficarão sim mais baratos, mas os ganhos mais robustos deverão ser visualizados da próxima década em diante. Que venham então os anos 2030. Possivelmente esse será o maior episódio desses novos formatos até então, pelo menos se estivermos falando do formato curadoria. Mas a importância dele, de falar mais aprofundado sobre algo tão relevante, está dada. Não se esqueça de curtir e compartilhar com quem você também acha que se interessará por esse assunto. Contribua você também com o carvão dessa locomotiva de conteúdos que está aqui há tantos anos. Caio Augusto, em 17 de janeiro de 2026. Até o próximo Curadoria.